Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, sou o professor Carlos Jacobino. Vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. Nesse momento, nós estamos estudando a área de conhecimento gerenciamento do escopo do projeto. Nós começamos os processos de planejamento do gerenciamento do escopo, trabalhamos com a definição do escopo, depois com a elaboração da EAP, com a definição dos requisitos, ou seja, nós concluímos o nosso processo de planejar o escopo do projeto. A partir desse vídeo, nós vamos passar para os processos de execução, monitoramento e controle, acompanhamento do que está sendo executado do ponto de vista do escopo no projeto, né? Então, o processo que nós temos dessa aula para seguir é o processo validar o escopo. Em que consiste validar o escopo? Como o próprio nome diz, validar significa verificar, checar. Essa figura que está presente aqui, com esse lápis vermelho, fazendo aqui, ticando, né, esse quadradinho, ela é bem emblemática. Por quê? Porque na prática, o que a gente precisa fazer com esse processo é justamente isso, olhar para o deliverable, o entregável que foi produzido, por exemplo, ao término dessa fase. Então, dá como exemplo aqui uma casa ou um prédio. Nesse momento, nós concluímos essa fase do projeto. Nesse momento, nós entregamos a fundação dessa casa, por exemplo. E agora eu vou conferir para verificar se aquilo que está sendo feito nesse momento corresponde aos requisitos e às definições, a visão e a expectativa das partes interessadas, em especial do patrocinador, com aquele projeto. Ok? Bom, então, nesse momento eu preciso olhar e fazer essa checagem. Um exemplo prático, na fundação, a profundidade dos tubulões. A profundidade dos tubulões está respeitando aquilo que está no projeto de engenharia? A densidade do concreto está adequada? A quantidade de ferro que foi colocado? Ou seja, a largura dos pilares e da viga baldrame, por exemplo, está tudo correto? Está correto. Então, se nosso processo fosse fazer um sanduíche e ao término desse processo eu tivesse um sanduíche, o processo de validação do escopo, ao término dele, ele pode ser dois tipos diferentes de sanduíche. Se eu estou verificando, eu posso dizer, está ok. Ou eu posso dizer, não está ok, Carlos Jacobino. Se não está ok, a entrega vai ser rejeitada. Se está ok, a entrega vai ser aceita. Então, pensando no nosso sanduíche, seriam, digamos assim, os dois tipos possíveis de saída para o nosso processo. Saída principal, aceitação ou rejeitação, né, das entregas do projeto, ok? Bom, vamos para a definição que está presente no nosso slide. Validar o escopo é o processo onde as entregas concluídas do projeto têm sua aceitação formalizada. A aceitação é formalizada pelo cliente ou patrocinador, ok? Essa é a ideia por trás do processo validar o escopo do projeto, ok? Vamos caminhar aqui. Duas observações importantes. Primeira, este processo não se refere a confirmar a validade e conveniência do escopo. Ou seja, não é o momento para a gente rediscutir se o que está sendo feito está correto. Mas eu deveria estar fazendo isso ou não? Não, esse não é o momento. Esse momento já passou, isso foi no planejamento. Nesse momento, nós estamos focando em verificar, em validar, em controlar, em acompanhar para saber se aquilo que está sendo desenvolvido, entregue, corresponde à expectativa inicial. Portanto, não é um momento, nesse caso aqui, não é um momento de revisitar essas entregas. Até é possível que ao término desse processo, caso a gente perceba que não é possível entregar o que foi pedido, pode-se solicitar uma mudança. E essa solicitação de mudança, essa vai ser uma das saídas desse processo. Essa solicitação de mudança gerará uma retroalimentação desse processo, voltando para a área de conhecimento de escopo, dentro do grupo de processos de planejamento, para revalidar o escopo, e aí sim, uma vez replanejado esse escopo, trazer essa nova validade para dentro do contexto do projeto. Mas essa não é a preocupação desse processo. Esse processo está preocupado em verificar se aquilo que foi declarado, a expectativa da parte interessada, o requisito
que está documentado na EAP, no dicionário da EAP, está sendo cumprido, ok? Segunda observação, validar o escopo do projeto pode ser realizado ao término de cada fase do projeto, no ciclo de vida do projeto, ou como parte do monitoramento e controle em outros pontos ao longo do projeto. Ou seja, é um processo que nós vamos executar dentro da necessidade, ele não tem um momento específico. Por exemplo, como o cronograma, que para ser feito ele tem como atividade predecessora a elaboração da EAP, ele tem um momento específico de ser elaborado. Não. Eu posso colocar pontos de controle, checkpoints, né, em marcos específicos, como por exemplo, o término da fase 1 do desenvolvimento do sistema, o término da fase 2 da construção do prédio, o término da fase 3 da implantação da política de qualidade dentro da nossa empresa e assim por diante. Não importa qual é o objeto final do projeto, mas você pode ter esse acompanhamento, essa validação do escopo do que está sendo desenvolvido em momentos que são importantes para o projeto, na leitura que você, gerente de projeto, junto com o seu PMO, vão fazer do momento mais apropriado para executar esse processo de validação do escopo, ok? Bom, vamos continuar. Tem relação direta com o processo controlar a qualidade? Sim, veja bem, por que ele tem relação direta com controlar a qualidade? Porque é muito parecido o processo, veja bem, eu vou olhar para o mesmo objeto. Vinícius, por favor, para mim, traz essa cadeira aqui. Pode trazer aqui. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Estou pedindo aqui para o meu auxiliar dentro do estúdio aqui me trazer uma cadeira para mostrar para vocês aqui. Obrigado, obrigado. Bom, essa cadeira aqui, ela tem uma série de características. Deixa eu ver se esse plano, vou botar mais aqui, pronto. Aí, aqui mesmo, obrigado. Essa cadeira, ela tem as suas características, certo? Essas características, elas são o escopo que devem ser feito com essa cadeira. Por exemplo, ela deve ser de metal, né? A base dela deve ser de metal, o assento deve ser coberto com um couro ou com um corino preto, né? Ela tem que ter uma determinada resistência. Essas são as características da cadeira. Mas eu tenho alguns critérios aqui que não são especificamente do escopo, né? São da qualidade que está envolvida. O ferro que está sendo utilizado tem que ser um ferro galvanizado com 3 camadas de protetor. O tipo do couro tem que ser um couro italiano, assim assado. A madeira que vai aqui no fundo não pode ser um compensado, tem que ser uma madeira maciça. Eu não consigo olhar para essa cadeira e saber se esse critério de qualidade aconteceu ou não, simplesmente olhando pela cadeira. Eu tenho que acompanhar e verificar a especificação técnica para saber se isso daqui condiz. Então, por isso, obrigado, Vinícius, pega aqui, por favor. Então, por isso que se fala que o processo de validação do escopo, ou seja, validar o escopo, ele está muito próximo do processo de controlar a qualidade. Mas vocês entenderam a diferença, as nuances entre um processo e outro? Ok? Não confundir o processo encerrar o projeto ou fase. Ao término de cada fase, a gente tem que rodar um processo específico que é do grupo de processos de encerramento. Quais são os 5 grupos de processo? Repita comigo, você do vídeo aí, você. Iniciação, planejamento, monitoramento, controle, execução, né? Monitoramento, controle e encerramento, dedo mindinho aqui. Lá, ao término de cada fase, eu tenho que executar atividades específicas, né, ou do projeto, como, por exemplo, fazer a aceitação formal das entregas, como, por exemplo, anotar e coletar as lições aprendidas. Esse processo não pode se confundir com eles, são processos diferentes, porque o processo de encerrar o projeto ou fase, ele olha para todos os processos e todas as áreas de conhecimento. Então eu estou olhando para o cronograma, eu estou olhando para o financeiro, eu estou olhando para riscos, eu estou olhando para recursos humanos. Esse processo 5.5 do escopo, ele está especificamente focado na validação do escopo e não nas outras áreas de conhecimento, ok? Então por isso que você não deve confundir um com o outro. Esse aqui de baixo é muito mais amplo do que o processo 5.5, ok? Bom, entrada, processamento e saída. Entrada, ferramentas e técnicas e saídas para a gente fazer o nosso sanduíche, validar o escopo. Nós já sabemos que a validação do escopo, ela envolve a aceitação, a verificação pontual de cada um daqueles critérios que foi definido, ok? Então, tem como saída do nosso processo, do sanduíche,
as entregas aceitas ou rejeitadas. Mas quais são os insumos? O que eu vou usar como ingrediente para esse sanduíche? Entradas. Plano de gerenciamento do projeto, por óbvio, né? Porque eu tenho que verificar, fazer todas as verificações em relação aos planos de gerenciamento. Em especial, o plano de gerenciamento do escopo, que é o que nós estamos estudando, foi o primeiro processo dessa área de conhecimento que nós estamos estudando desde o início. Plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento dos requisitos, saída do mesmo processo, linha de base do escopo, que envolve esses dois aqui de cima, mais a EAP, o dicionário da EAP, que formam a linha de base do gerenciamento do escopo, né? Baseline do escopo. Todos os documentos que você tiver em relação ao que foi acordado, o que aconteceu nas reuniões, todas as tratativas em relação a requisitos, a critérios de qualidade, aquilo que se espera, a matriz de rastreabilidade de requisitos para saber se, por exemplo, nessa altura do campeonato, uma alteração naquilo que foi feito no escopo, ele tem ou não um impacto muito grande no projeto como um todo. Isso pode definir se aceita ou não, se rejeita ou não uma entrega do projeto. As entregas, isso aqui é fundamental, né? Eu só tenho como verificar o deliverable se esse deliverable estiver aqui comigo. Ou seja, eu só tenho como verificar a entrega se a entrega estiver aqui comigo. E os dados de desempenho do trabalho, né? O que são esses dados de desempenho do trabalho? E aqui uma informação interessante que vale a gente fazer um parênteses aqui. Bom, de onde vêm os dados de desempenho do trabalho? Vocês vão ver isso em vários outros processos para frente, aí como entrada. Ora, todo bom gerente de projeto que merece ser PMP, ele faz as suas reuniões de ponto de controle, ele faz os seus monitoramentos, ele, por meio dessas reuniões de ponto de controle, traz uma série de informações sobre o andamento do projeto. Ele implanta e recebe, dada a estrutura que ele esteja, talvez via software ou via peopleware, né, os relatórios de desempenho do projeto. Ah, está atrasado, não está atrasado, cumpriu o requisito, não cumpriu o requisito, tivemos problemas ou não. Então, toda essa informação que é subsídio para o dia a dia do gerente de projeto, ou seja, os relatórios de desempenho, as informações sobre os deliverables, aquilo que está sendo de fato entregue e está sendo de fato realizado no projeto, aquilo que está acontecendo está dentro desse conjunto aqui de dados sobre o desempenho do projeto. Esses dados sobre o desempenho do projeto, eles trazem não só a informação relacionada à qualidade do que está sendo feito, mas também ao processo de fabricação. Ou seja, são informações importantíssimas num processo em que você vai validar a entrega, aquilo que está sendo desenvolvido para o processo dentro do projeto, ok? Bom, ferramenta em técnica, como transformar todos aqueles insumos em um sanduíche, né? Ou seja, verificar ou rejeitar. A ferramenta em técnica mais importante, inspeção. O que é a inspeção? A inspeção em si é o processo de ir lá e focar e olhar item a item para verificar se está sendo feito conforme foi realizado. É o famoso cara crachá. Opa, aqui fala que aquela cadeira tem que aguentar 80 quilos. Como é que você vai fazer isso com a inspeção? Arruma um camarada de 80 quilos e põe lá em cima, né? Para ver se a cadeira aguenta os 80 quilos. Ou seja, você tem que inspecionar, você tem que fazer uma verificação mesmo, né? Ah, aqui fala que o couro tem que ser couro. Você vai lá verificar. Ah, deixa eu ver se é couro. Ah, realmente é couro. Ah, não é couro. Botaram um curvinho. Opa, está rejeitada. Pede para o fornecedor trocar o revestimento da cadeira ali. Entendeu? Então, é assim que acontece. Tomada de decisão e votação. Muitas vezes vai haver divergência de opinião entre aqueles auditores, aqueles inspetores, já que nós estamos falando de inspeção, aqueles inspetores, né, que vão inspecionar. Então pode haver aí uma discrepância de opinião. Um acha que está aceito, que está ok, que cumpriu o requisito, e o outro acha que não. Então vai se fazer uma votação, uma reunião para tomada de decisão e decidir se aquela entrega vai ser aceita ou não. Ok? Por isso que fala em tomada de decisão e votação. Entrada, processamento e saída. Quais são as saídas possíveis do nosso processo validar escopo? Entregas aceitas. Ok, entrega aceita ou um relatório dizendo que a entrega não foi aceita. Né? Por quê? Se cumpriu o requisito, se cumpriu a expectativa da parte interessada, se fechou tudo aquilo que estava declarado na documentação, aceita. Se não cumpriu, rejeitado. Né? O que mais? Informações sobre o desempenho do trabalho.
atualizadas, né? Porque agora a gente recebeu toda aquela documentação, que eu fui para outra câmera ali para fazer o parênteses, né? E no final dessa reunião nós temos mais informações, porque nós fizemos um comitê para validar ou não, aceitar ou não. Mudanças solicitadas. Opa! Se aceitei, legal. Se eu rejeitei, eu tenho que solicitar as mudanças que são necessárias para que na próxima inspeção a entrega seja aceita. Né? E a atualização dos documentos do projeto. Ao final de todo o processo importante, geralmente a gente retroalimenta, atualiza tudo, tá ok, pessoal? Então, com essa observação, nós fechamos por aqui a aula de hoje, fechando o processo 5.5, validar o escopo do projeto. Espero que você esteja caminhando bem aí. Só falta mais um processo para a gente fechar a área de conhecimento de gerenciamento do escopo. Né? Depois é interessante, ao fechamento dessa aula, você já fazer o seu simulado e verificar o seu nível de aprendizado dessa área de conhecimento. Ok? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço do professor Carlos Jacobino.